vamos voltar a falar do Coritiba. TT Mota traz aí os assuntos, o Antônio Oliveira falando também sobre como é que ele vai resolver o problema aí com esses reforços aí que chegaram, né, TT, na escalação do time para a sequência do campeonato. Exatamente, Linhares. Olha, a entrada do Marcelino Moreno acabou dando um nó na cabeça do técnico português. A torcida também gostou, até estava dando uma olhada aqui no Twitter, nos comentários dos torcedores. A torcida elogiou também a entrada do Robson. Nesse retorno ao Coxa, o Robson entrou bem, assim como o Marcelino Moreno. E, é claro, a entrada do Jesus Trindade deu um pouco mais de movimentação na meia cancha, porque o William Farias vem de lesão e é óbvio que o capitão do Coxa estava sem ritmo de jogo. E tem muita gente já falando para o Coxa ligar o alerta. Por quê? O contrato do Jesus Trindade é por empréstimo até junho de 2023. E o Coxa tem a opção de compra ao final deste contrato, que termina em junho de 2023. Ele que veio emprestado por empréstimo do Pachuca do México. Então o torcedor já está com o alerta ligado. Junho não está tão perto assim, mas já está dizendo, olha, o Coxa tem que comprar o Jesus Trindade de qualquer forma. E na entrevista coletiva depois do jogo, eu conversei com o técnico Antônio Oliveira e justamente foi essa a minha pergunta. Depois do que você viu dos reforços, a entrada do Robson, a entrada do Moreno, e aí? Isso aí mexeu com a sua cabeça? É claro que o treinador escondeu o jogo. Vamos ouvir. Eu preciso de os ver a competir, para perceber também as respostas em campo, preciso conhecer o perfil de cada um, preciso de ver onde é que eles melhor se encaixam dentro daquilo que é a estrutura da matriz e do modelo do qual eu não abdico. É evidente que, e a direção sabe, que faltam peças, portanto, isso aí acho que é gritante, portanto, a minha exigência é muita, portanto, eu estou num clube grande, e um clube grande precisa de não ter qualquer um e trazer, ou pelo menos tentar trazer os melhores. Tá aí, palavras do técnico Antônio Oliveira, que mais uma vez durante a entrevista ressaltou que o que tem não é suficiente e justamente que a zaga continua sendo a principal prioridade aí nas contratações ao longo do campeonato, já pensando, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A, que ao que parece vai ser uma das mais difíceis dos últimos tempos, digamos assim. E eu gostaria de cutucar aí o Felipe Dalck, que até acompanhou o jogo ontem na transmissão. Felipe, se você fosse o Antônio Oliveira, você tirava alguém e colocava quem? Olha, TT, vai ser difícil mesmo. Assim, questão de entrosamento é muito importante, a gente comentou sobre isso ontem na jornada, e eu acho que o entrosamento vai ser necessário demais até para que esses jogadores entrem no time titular, né? O Rodrigo Pinho, até questão também de se acostumar novamente com o futebol brasileiro, assim como o Marcelino Moreno precisa se acostumar com o futebol brasileiro, mas eu creio que se o Marcelino continuar nessa toada, a gente tem que saber, primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber como é que vai ser o planejamento do Coritiba. Se vai chegar em Foz e vai manter a mesma equipe, ou então se vai simplesmente trocar todo mundo para ir dando cancha, para ir observando os jogadores e também para não desgastar tanto assim, né, por um período curto de pré-temporada. Então, eu acho que o Marcelino Moreno, ao natural, vai entrar no time. Só que daí resta saber se ele vai desmanchar o trio de meio de campo ou se ele vai entrar numa das pontas. Historicamente, os times do Antônio Oliveira jogam com 3 meias centrais muito físicos, então, né? Esse é o ponto. Por isso que eu acho que ele não o meia central que o Antônio Oliveira chama são volantes, né? Que a gente chamava antigamente aí, né? Há um tempo, 3 meses atrás, mais ou menos. mas assim, são jogadores de naquela época de 3 meses atrás. De característica mais de marcação do que de construção, né? Essa é a verdade. Com certeza. O estilo, né? Que ele pretende impor em campo, mas ele, assim, o que ele espera
eu acredito, é que ele coloque 3 jogadores que têm força de marcação, mas que esses jogadores possam também ter força de criação. E aí vale o quê? Vale o treinamento, vale a preparação, vale a orientação do treinador, vale ele chegar no jogador e explicar exatamente o que ele quer. Porque todo treinador, ele defende as próprias convicções, né? Esse é o Fernando Diniz, por exemplo, é um técnico que tem muitas convicções. Exatamente. E que ele não abre mão dessas convicções e ele fala isso constantemente nas entrevistas. O Antônio Oliveira deve ter as convicções dele de enxergar futebol. Claro que o jogador que chega, como o Marcelino Moreno, que entrou ontem, que não faz muito parte dessa característica de 3 jogadores de mais poder de marcação, porque o Antônio Oliveira declarou na entrevista de apresentação dele, os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos. Então, ele já deixa claro que o fortalecimento defensivo é a base do jogo dele. É a base sólida ali, né? Ele vai priorizar uma força defensiva, evitar de tomar gols. O Coritiba no passado sofreu muito por conta da defesa, que foi vazada, né, praticamente em todos os jogos, tomou uma média de quase 2 gols por jogo, né, e esse foi o problema detectado pelo Coritiba. Sim. Tanto que até agora o Coritiba está atrás de zagueiros, não consegue comprar. Teve negócios quase fechados com 2 zagueiros, mas perdeu para o Bahia, que está, né, cheio de dinheiro aí, está contratando todo mundo. Né? O Bahia tem uma SAF lá do Manchester City, agora é um clube poderoso financeiramente no cenário nacional. O Coritiba não teve condição de concorrer com o Bahia. Foi então, Canu, foi David Duarte e foi o Raul Gustavo. Os 3 foram pro Bahia. Uhum. E eram 3 jogadores que Coritiba tava engatilhado, TT. Outra coisa que me chamou a atenção ontem foi a movimentação do ataque. A gente até comentou isso na transmissão, porque o Manga entrou jogando pela ponta direita, com o Fabrício Daniel fazendo o centroavante papel de 9 e o Potker jogando pela esquerda. E aí no segundo tempo eles mudaram esse posicionamento. O Manga acabou caindo pelo lado esquerdo. Eu acho que isso também o técnico Antônio Oliveira pede para os jogadores e é uma característica do time dele. Não é um time estático, não é aquilo que ele põe no começo da partida. Eu acho que é um time volátil, pode mudar a qualquer momento o posicionamento. Eu acho que o ponto principal desse posicionamento dos jogadores é para formar a jogada de linha de fundo, né? Esse estilo de jogo do Antônio é um jogo muito apoiado, é um jogo de triangulação, né? Vocês podem lembrar, quando o Tite entrou na seleção brasileira, ele fazia exatamente esse mesmo time, né? Com 3 médios, digamos assim, um volante principal, que era o Casemiro, um pela direita, que era o Paulinho, e um pela esquerda, que era o Renato Augusto. E eles faziam esse jogo, né? Com o apoio do lateral, do meia pela esquerda e do ponta. E do meia pela direita e do ponta com o lateral direito também. E o Antônio tá buscando isso, né? E essa jogada possibilita muito mais jogada de linha de fundo. Só que daí o Coritiba precisa do Rodrigo Pinho. Uhum. Porque com o Fabrício não vai funcionar. Ou o Cadorini também, né? Pelo pouco que eu vi do Rodrigo Pinho, ele vai ser titular. Também acho, me agradou. Vai ser titular. Ele em algum... Acredito que tendo a condição física para suportar aí o jogo inteiro, eu não sei qual é a condição dele, mas ele vai ser o titular. Ontem me pareceu claro isso. E descobrimos se ele é canhoto ou destro no final, porque até dentro do Coritiba o pessoal se impressionou com ele treinando e batendo com as 2 pernas e tudo mais. O Rodrigo. Mas o Fabrício é igual. O Aleph Manga ele mudou de posição a partir da substituição do Potker, né? O Potker, enquanto esteve em campo, o Aleph Manga estava do lado direito. Pior que o Robson entrou pela ponta esquerda. Mas o gol, você vê, o Manga estava lá na esquerda, o Robson aqui na primeira trave da direita. Mas é que eu não consigo caracterizar troca de posicionamento, porque ali é posicionamento de escanteio. Ali é treinado. Bola parada. O Manga sempre vai ficar, ele pode estar em qualquer ponta, que ele sempre vai ficar no segundo pau no escanteio. Mas o Manga pela direita, ele não atuou mal ontem. Não, com certeza não. Ano passado, Linha, ele começou jogando pela ponta direita porque o Igor era o ponta esquerda. Ele e o Natanael fizeram boas combinações de jogada ali pelo setor direito, né? O tempo inteiro, chegando à linha de fundo, fazendo cruzamentos. O Potker também fez. Gostei da estreia do Potker. O Potker, eu também vi ele jogar várias vezes na Ponte Preta, depois no Cruzeiro. Ele é um jogador que acho que ele pode ser mais bem aproveitado pelo lado direito, porque ele tem um bom chute, uma boa finalização de fora da área. E ele faz muito essa jogada, ele faz gols, né? Cortando
pro pé esquerdo e batendo, né? Porque é a característica, né? O jogador canhoto na direita, essa foi a mudança. Antigamente o ponta direita era a ponta direita para chegar na linha de fundo e cruzar. Hoje ninguém mais chega na linha de fundo, é só o lateral às vezes em jogada de ultrapassagem. Mas o cara que joga pela direita, o canhoto, ele tem essa, e às vezes o marcador é um lateral, por exemplo, o cara joga pela direita e o lateral esquerdo do adversário é canhoto. Então, quando você dá o corte para dentro, perde a referência dele. O cara que é canhoto, ele tem dificuldade para fazer a marcação. E por isso que é muito usada essa jogada hoje, né? O canhoto pela direita para cortar e bater. Quando você tem um cara que é canhoto e que corta a jogada e traz para dentro e tem uma boa finalização, isso costuma dar um bom resultado, né? E eu acho que o Potker pode ser bem aproveitado nesse sentido. Principalmente nessa função, com o Fabrício jogando por ali. E o destro pelo lado esquerdo da mesma forma. Exatamente. Com o Fabrício jogando por ali, como camisa 9, eu acho que funcionaria muito mais jogar com os pés invertidos. Com o Potker pela direita, com o Manga pela esquerda, porque daí eles poderiam até mesmo buscar o pivô do Fabrício e fazer o arremate pro gol. Agora você tentar cruzar essa bola na grande área pro Fabrício brigar com o zagueiro pra cabecear, aí eu acho que não vai dar muito lucro, não. Nessa característica, o Rodrigo Pinho me pareceu melhor. Aí com mais sim, qualidade. Perfeito. Ontem ele quase fez um gol, né? Se não fosse o goleiro Jefferson. Foi no lance, inclusive, do gol. Foi no lance do gol. No gol, que foi pra escanteio. Foi no escanteio, exatamente. A bola que originou o gol. Lance anterior. Exatamente, que originou o escanteio do gol. Lembrando que o Jefferson é aquele do Tocantinópolis, que, né, emocionou a torcida na Arena da Baixada. Contra o Atlético ano passado, Exatamente. né? Ele foi pra galera, né, na Arena da Baixada, no jogo da volta da Copa do Brasil. Tirou bastante foto. No Brasil inteiro. O TT, o Coritiba tem essa viagem pra Foz do Iguaçu, pra enfrentar o Foz. Qual é a ideia aí do Antônio Oliveira? Deu pra captar isso depois do jogo? Ele vai manter essa estrutura inicial ou daqueles que entraram no segundo tempo? Alguém impressionou a ponto de tomar a posição do companheiro que ele substituiu para essa próxima partida? Não deu pista nenhuma. Foi justamente o que eu perguntei, se a entrada do Moreno, do Robson, enfim, se teria dado um nó na cabeça dele. Ele foi claro, eu preciso vê-los jogar. Então, eu até acredito que ele vai fazer um rodízio, pode até começar a partida de quarta-feira com o mesmo time, porque nessa primeira rodada, esse início de campeonato, não tem problema de cartão, de suspensão e nem de lesão. E ele quer tão esconder o jogo, Linhares, que ele não vai treinar nem aqui em Curitiba. O time do Coxa faz hoje à tarde treino regenerativo para aqueles que atuaram na partida ontem. Amanhã pela manhã tem folga do elenco alviverde. Logo após o almoço, viagem de avião para Foz do Iguaçu. E aí sim, vai fazer um único treino antes dessa partida diante do Foz, lá em Foz do Iguaçu, Linhares. Esse treino regenerativo é colocar basicamente o cara dentro da piscina, né, na água, para recuperar a musculatura, né, a recuperação celular, né, o chamado, hoje tem outro nome, né, Linhares, agora tá chique, agora chama de recovery. Aquela o Chancellor, coloca, o Chancellor vai fazer o recovery, como diria Felipe Dal. Quero ver achar um equipamento que caba o Chancellor, porque ele tem 1,98 m, né? Só de perna o zagueiro deve ter ali. Eu tenho 1,10 m de perna, ele deve ter no mínimo 1,30 m, 1,40 m de perna.